tempo foi algo que Deus criou e nos submeteu a ele. Tempo é, na verdade, algo que tem chamado a atenção e tem sido um desafio para muitos no século 21. Nós vivemos o tempo do tudo rápido, o tempo da era micro-ondas, o tempo em que não se tem mais tempo para nada. Quanto mais você tenta se planejar, correr, mais você percebe que você não tem tempo para fazer tudo aquilo que você necessita fazer e conquistar. Mas Deus criou o tempo para determinar coisas que Ele, na verdade, liberaria para as nossas vidas em fases especiais, em fases maravilhosas da nossa vida aqui na Terra. E a Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer, há tempo de correr, há tempo de ficar parado, há tempo de se levantar, há tempo de se sentar, há tempo de deitar, há tempo de levantar, há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Nós precisamos discernir os tempos. A Bíblia também fala sobre os tempos do fim, tempos como o nosso tempo de hoje. O apóstolo Paulo também falava que no fim dos tempos nós viveríamos tempos trabalhosos. A palavra tempo é algo assim que está perturbando o coração de muita gente, porque nós vivemos realmente no tempo da ansiedade, no tempo em que, se nós não tivermos sabedoria e não fizermos como orava o salmista Davi, ele orava dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos corações sábios. Se nós não atentarmos para o tempo em que estamos vivendo, poderemos ter a triste experiência no final da nossa vida de sentirmos aquela sensação de que perdemos tempo. Quero começar aqui dizendo: não perca tempo, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. A Bíblia diz: tudo que lhe vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. A Bíblia diz também: aproveita para lembrar-te do Criador no tempo da tua mocidade. A Bíblia diz também: amo aos que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. E eu tenho uma palavra para você que de repente tem vivido sensações de tempo perdido. De repente você é alguém que lamenta porque na fase boa, na melhor fase, na fase do vigor da tua vida, você não soube aproveitar para fazer aquilo que era certo. Em Salmos 92, versículo 12, diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos. Aqui o salmista está dizendo que, ainda que de repente você esteja vivendo um tempo com aquela sensação de que passou a tua fase, passou a época em que você deveria fazer alguma coisa que preste, alguma coisa que se dá proveito, ou passou o tempo de você gerar um legado para a sua geração. Você que de repente tem essa sensação no seu interior, o salmista Davi está falando sobre o quanto Deus ainda tem planos para a nossa velhice. Ainda na velhice, a Bíblia diz que o justo dará fruto. Você é alguém que pode até estar com a sensação de que passou do tempo, de que na verdade não tem mais tempo, não tem mais forças, não tem mais vigor. Aqui está dizendo que ainda na velhice o justo ainda vai viver em vigor, em viço, vigor, força. E aí eu quero liberar essa palavra para o seu coração. Não importa a sua idade. Tem gente que tem 20 anos, 20 e poucos anos, já tem a sensação de que já está velho, já tem a sensação de que já perdeu tempo. E tem gente que está com 50, 60, 70 anos e ainda tem no seu coração a expectativa de fazer alguma coisa boa para a sociedade e sobretudo para Deus. A Bíblia diz que quando o Espírito viesse sobre toda a carne, os velhos sonhariam sonhos. O que é um velho sonhar sonhos? Você sabe que na velhice não tem mais o que sonhar, não tem mais o que se desejar. Você agora vai viver um tempo de contar as experiências que você vivenciou na sua juventude.
mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, revigora tanto as nossas forças, nossos desejos, ele revigora tanta a nossa fé, que até o velho passa a sonhar em fazer ainda alguma coisa para Deus. Se você é justo, justificado pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo tem essa força, esse vigor para você. Qual foi a idade de Abraão, quando Deus realiza a promessa de ele gerar fruto? E ele gerou o fruto chamado Isaac, o filho chamado Isaac. Foi na velhice. A Bíblia diz que Deus revigorou suas forças e ele pôde ainda frutificar. Sara, sua esposa, também já tinha 90 anos, já tinha passado da idade de gerar filhos, e Deus fez um milagre na vida dela. Lembra do cego de Jericó, que clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim? E alguém dizia: cala a boca, ele não vai te atender. Mas ele continuava clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus estava alcançando a geração da sua época, mas ele não esqueceu de alguém com a idade avançada. Ele atendeu aquele velhinho e então ele curou da sua cegueira, e a Bíblia diz que ele seguiu Jesus de maneira gostosa. Então eu quero te dizer que o tempo ainda não passou. Se você tem alguns dias de vida, semanas, meses, anos, eu quero te dizer que Deus tem planos de fazer coisas maravilhosas com e através de você. E em nome de Jesus você vai terminar os seus dias de vida falando como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da vida está esperando por mim. E eu quero declarar essa palavra para a tua vida e declarar a mesma bênção, a mesma unção que estava sobre Josué e Caleb. Caleb disse no final de tudo, quando ele estava recebendo a herança, não é, que Deus havia prometido, ele chega para Josué e diz: tenho 80 anos de idade, mas me sinto com vigor de 40. Deus é quem faz isso acontecer. É Deus que te renova, é Deus que faz com que você, independente da sua idade, dê frutos para Ele, porque a força e o vigor vem dele. Receba essa palavra para a tua vida, porque é palavra de Deus para o teu coração. Sou o pastor Zezinho Siqueira, da igreja Avivamento Cristão. Deus abençoe.